Boa noite a todos. Meu nome é Thiago Nogueira, eu sou coordenador da área de fotografia contemporânea aqui do MS. Sou também o curador da exposição Cláudia Andujar, A Luta Yanomami. É um prazer imenso abrir essa exposição hoje aqui no Rio de Janeiro. A exposição já teve em cartaz em São Paulo, no MS de São Paulo, e depois daqui da temporada no Rio de Janeiro vai seguir para a Europa, deve abrir na França em dezembro, e se tudo der certo, em outros lugares da Europa. Eu queria agradecer muito a presença de vocês também aqui nessa tarde. Queria agradecer especialmente a presença da Cláudia Andujar, não só a presença da Cláudia, mas a generosidade com que a Cláudia abriu seus arquivos e deixou a gente organizar essa exposição e olhar para a trajetória inteira da vida dela. Foi um processo muito longo de trabalho, de pesquisa, que envolveu muita gente dedicada, inclusive abrindo questões das suas próprias vidas também, envolvidas nessa exposição. Então, em primeiro lugar, queria agradecer muito a Cláudia por ter permitido isso e por ter confiado no Instituto Moreira Salles para fazer esse projeto de revisão, digamos, e da trajetória dela, né? Queria agradecer muito também a presença do Davi Kopenawa. Todo mundo deve conhecer o Davi, mas ele é um grande parceiro da Cláudia desde os anos 70, e é uma honra poder contar com ele na abertura aqui do Rio de Janeiro. Ele que tem uma agenda super complicada e cada vez mais atribulada diante das diante das questões graves porque os Yanomamis vêm sofrendo recentemente. Essa história é uma história não só sobre arte, né, mas sobre política e sobre defesa também dos povos originários do Brasil. Então, a gente aqui, ao contar a história da Cláudia, conta também a história do Davi e a história do povo dele. Nesse processo da exposição, eu queria agradecer também muito o Carlo Zacchini, um missionário italiano que chegou aqui no Brasil nos anos 60 e que foi a pessoa que abriu esse universo Yanomami para a Cláudia, foi quem recebeu a Cláudia pela primeira vez em 1971, na região do Rio Catrimani. E eu acho que pela dedicação dele e pelo acolhimento é que a Cláudia pôde fazer um trabalho tão importante. E o Carlo também foi fundamental nessa exposição para que a gente conseguisse retraçar e entender um pouco melhor o que a gente vê nas imagens da Cláudia. A exposição, para quem ainda não viu, tem como objetivo não só apresentar a trajetória da Cláudia, mas ensinar ao público um pouco sobre a cultura Yanomami, sobre o povo Yanomami, e desfazer a distância e o estereótipo com que a gente vem tratando os povos indígenas. Então, para isso, o Carlo também foi uma presença fundamental. A segunda presença fundamental que não está aqui é o Bruce Albert, um antropólogo francês muito importante, que, com o Davi Kopenawa, escreveu um livro fundamental, que é A Queda do Céu, publicado há alguns anos aqui no Brasil, mas que também foi uma espécie de bíblia para a gente conseguir navegar nessas imagens no arquivo da Cláudia e na história do povo Yanomami. Por fim, queria agradecer também o Instituto Socioambiental, que ajudou muito com informações. Quer dizer, o Instituto tem uma trajetória muito grande e rica na defesa dos povos indígenas. Ele, na exposição especificamente, nos ajudou com as informações específicas do povo Yanomami e das disputas territoriais. E queria agradecer também a Galeria Vermelho, que veio ajudando a Cláudia nesses anos a divulgar o trabalho e a fazer com que o trabalho se expandisse e se conectasse com muitas outras instituições. Então, além de todo mundo que trabalhou nessa exposição, especialmente um projeto que envolveu muita gente, não vou conseguir nomear todo mundo aqui, mas as pessoas foram fundamentais para que esse projeto acontecesse. Por fim, queria, não sei se todo mundo, quer dizer, não sei o quanto vocês já visitaram a exposição, mas apenas para resumir aqui, do ponto de vista da curadoria, né, a ideia dessa exposição era mostrar um pouco sobre o desenvolvimento da Cláudia como artista. A gente queria mostrar que ela não chegou aos Yanomami sabendo tudo que ela sabe hoje, com as certezas que ela tem hoje, mas que foi um processo de descoberta para ela também. Então foi uma trajetória muito rica de invenção artística e que teve uma longa primeira fase de invenção, inclusive de uma imagem fotográfica para a cultura Yanomami. Ela, até o final dos anos 70, criou uma espécie de interpretação visual dessa cultura que não tinha uma relação fotográfica, uma interpretação muito radical e muito original, muito distante do que o jornalismo ou do que a fotografia etnográfica estava fazendo naquele período. Isso em si já seria uma contribuição enorme para
para todos nós. Mas não bastasse isso, a Cláudia, depois de ter sido expulsa do território Yanomami no final dos anos 70, deixou de lado esse trabalho e embarcou numa luta mais complexa, muito mais arriscada, de defesa e de ativismo para não permitir que os Yanomami sofressem a violência que eles vinham sofrendo naquele período. Então, essa exposição também, que era uma exposição para contar essa trajetória de transformação dela de artista em ativista, guiada sempre por esse compromisso ético com a vida humana, acabou se tornando também uma exposição muito urgente hoje, porque, obviamente, com as eleições do ano passado, toda essa luta dessa geração que gastou muitos anos e que dedicou a vida a combater a nossa ignorância, vem sendo ameaçada pelo novo governo e pelo mesmo tipo de ignorância e pelo mesmo tipo de estupidez que eles tiveram que enfrentar durante o período da ditadura. Então, o nosso propósito aqui é não só mostrar como a arte tem uma função política, mas também fazer com que as pessoas que venham à exposição, de uma certa maneira, se engajem nesse projeto de esclarecimento e de defesa dos povos indígenas. Para encerrar, então, na verdade, para começar, eu queria propor que o Davi conversasse aqui, fizesse uma fala para a gente, explicando um pouco como é a relação dele com a Cláudia, qual a importância, como é que ele conheceu a Cláudia, qual a importância do trabalho da Cláudia para os Yanomami e um pouco de como ele vê a questão Yanomami hoje. Então, obrigado a todos e boa conversa aqui. Oi, Mababa, Todita Medidi, então, boa noite. Primeiramente, meu nome é Davi Copenau Yanomami. Eu sou representante por Yanomami de Roraima, do Amazonas. A população do povo Yanomami o número total é 27 mil. Roraima, Amazonas. Então, eu vou falar pouco para você, Yanomami, para você, assim, entender o que Yanomami fala, qual língua nós, povo Yanomami, usa, qual tronco da língua que nasceu aqui no Brasil. Bem, nada kua caminha Yanomami tapa temi purmabu bihiodima caminha cobrariuma Yutuha caminha ihuruoda Waita urihia nabo pahapa waru kiwi to urihia caminha roa caminha ihuruoda nabo wamaku napatab tanimi e nabo pan patabana e Yanomami tapa Taimi है कोई तो ताइमी शवा यारो कामियामा का हुआई ओमथा याई हेनी ब्लाइमी पाता मोरेव होई उड़ी अलारू दह नाप पप्लाहाव दह
Caminhamos que no pataba, o mam ana, o mare claro mariwi, ya ihirupa yawa herajui yana. Carro uma maquia, napa urihi teri, napa cidade teri uma maquia, caminha oaisiba fai macure, uma tá reni blaime, uma tá chama mi hini bua, o de nabi ora kukura, o de bia tá taida, hei caminha aqui. Mamareka nakaui urihino amatema yata urihino amatema teha ya ubra yalo hoya hoya no hoya ya deka mamare hini praimi maki omak noa moyama Thai bihi omaki iba mamata hini blaim di koyalo mai sibiyata shona thaki Wedina ku kula omak biku maub Kami yamaka ki Yano mai yamakisha I napa wamakisha Komi yamakuna Urihi Brasil apataha Yamaka purule Yamaka oruhe Kau naba wamak bat ihirubuka tamobiei Omak oyaro Omak oimata yaro Urihi wamaha tebu yaro Kami uri teri yamak shuhurumu Wadinata ya biku. Urihi aprau kumaki wa mami waniya bodiko yalo. Amami waniya buon. Urihi a mama isiman. Ai wamak moya mamaki. Ai tepe mohadi shoa. Yalo be hima bowihi. Omak naik ke bata mangwi tepe mohdi showa. Omak iyawi Muhammadi ba tepe diawi tepen urihi aha waniya hen. Naba wamakisha I anoma yamakisha yamak nuwani poyu. Yamak pe playu. Omata heni blaim yalo ya wai subiyate ha wakema. Então, eu pergunto a vocês todinho. Aqui não tem nenhum homem. Só tem umas mulheres. Né? Que é homem, nosso homem da terra, não se preocupa com ninguém. Só mulher que se preocupa. As mulheres que cuidam a nossa casa, nossos filhos. Faça comida, lava prato, lava roupa. Vocês estão aqui. Então, eu falei a língua moderna, Yanomami. Eu acho que você entendeu uma palavrinha. Eu acho que não. É por isso que o nosso governo não considera como amigo. Nós estamos longe. Nosso povo brasileiro não é só igual, não. Nós somos diferentes. Eu falei Yanomami, de hoje, aqui nessa casa, eu vou falar Yanomami para você entender, assim, conseguir entender uma palavra, o que eu estou falando para você.
Eu falei que eu estou falando a sua língua, português. E os outros não pensar de mim, e Davi esqueceu o próprio língua dele. O Davi não esquece, não. Eu assim que eu falei. Importante nós aproximar, conhecer, dialogar, para nós se unir. Unir com Yanomami, com não indígena. Essa está voltando. Mas uma parte vocês são amigos. Tem muitos amigos que lutam, que pensam bem, pensam o futuro adiante. Mas outros destruidores da terra, ele não se pensa. Ele só pensa a brilho da terra, fazer um buraco, botar mineiro no rio para sujar as nossas águas. Fazendeiro, derrubar a floresta e queimar a floresta. O boi que manda. O boi é alimento de vocês, alimento o povo de mercadoria. E o governo pata a autoridade do Brasil, mas ele pensa, ele faz projeto. Fazer um projeto para derrubar a grande floresta, estragando, derrubando. E poucos homens trabalham. E muitos homens não têm terra para para trabalhar. O 2, o 3, 4 fazendeiros, eles são dono de tudo. Nós, Yanomami, entendemos isso. Eu e Yanomami, nós estamos assim, descobrindo o costume do homem da cidade, o povo da cidade. Então, que eu falei, a Cláudia Andujá, que eu conheci ela, a Cláudia, ela é uma mulher que eu não pensava que ter uma mulher não indígena nascendo e crescendo e pai lutando, brigando por causa da terra. A Napayoma, Cláudia Andujá, ela foi para a terra de Yanomami, foi para Boa Vista, foi longe, até ela chegou lá na terra de Yanomami, lá no Wakataú Tere, onde a igreja católica que nós ajudar. Até eles estão lá. E Carlos, quando Carlos estava novo, ele estava lá. Lá que a Cláudia Andujá que chegou lá. Ele que ficou amigo. Fica pensando, pensando o que a Cláudia vai fazer. Ele vai fazer a mensagem primeiro. Fizeram a mensagem primeiro, conhecer a comunidade, andar no mato, ficar assim 1 hora, 2 horas andando, e é assim que a Cláudia Andujá
fiz conhecer a realidade do meu povo Yanomami. Que conheceu nossas crianças, nossas mulheres, nossos pais, irmãos. É assim que ela foi reconhecida. Ela foi assim, ser amigo do povo Yanomami. É assim que ele abraçou nós. Ele abraçou nós, gostaram, virou quase família. É uma mulher que ela fez bom trabalho, que é se conhecer. Eu admiro muito o trabalho dela. Admira o trabalho dela, tirando foto, para poder fazer um papel muito importante, mostrar o trabalho para vocês. Para você são moça, que quer aprender também. Não é para aprender as coisas que não servem para nada. Vocês são uma moça que está bem, pensar, para ficar no lugar dela. Ela já está pata, ela já trabalhou, lutou, apanhou muito. O governo Sucessanei, apanharam, ele não pode ter com mal, né? Ele apanhar pela boca, porque ela é outro povo. Mas assim mesmo que nós lutamos. Ela conheceu, então ela é uma mulher que salvou o meu povo Yanomami. Nós conseguimos pegar de volta as nossas terras, a terra Yanomami. Que a autoridade gosta de roubar a terra dos outros. Mata índio, mata a floresta, destrói a natureza, depois ele rouba a terra. Assim que a cultura não indígena funciona. Índio Yanomami, índio brasileiro, não vai roubar a pedaço da cidade para a cidade, pedaço para Yanomami, não. Yanomami nunca rouba. Nunca rouba assim grande. Nunca roubou madeira. Nunca roubou a terra. Nunca matou milhares de homens, criança, mulher. Esse não é nosso pensamento que criado, não. Então, essa aqui que eu falei, Yanomami, então vocês que assim, pensar, vontade de aprender a nossa língua Yanomami para ajudar a defender, não, ajudar conhecendo nossa língua Yanomami, como Bruce, como Carlos. Também Carlos sabe falar Yanomami. Até hoje ele está. Ele não sumiu, não. Ele não foi embora, não. E outro amigo se chama Bruce. Bruce Alberto. Ele também aprendeu. Mas ele lutou também. Ele lutou. Conseguimos. Vencemos o governo. Pegamos de volta a terra de Yanomami para ele. Então hoje ele está descansando na terra dele, no lugar, não sei aonde que ele foi. Eu continuo trabalhando, eu continuo lutando, continuo assim, escutando os inimigos da cidade, falando mal da gente. Índio é preguiçoso, índio não faz nada. Mas eu aguento. Se eu falar mal, para ele, ele fica bravo com a gente. Se não tiver índio
preguiçoso, eu tinha morrido de fome, fazia tempo. Índio Yanomami não é preguiçoso, não. Índio Yanomami sabe usar a terra-mãe. Sabe usar para não derrubar grande. Então, a Cláudia está aqui, hoje nós estamos aqui, conversando para vocês, conversando com vocês, para vocês assim, entender o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo em parte bom trabalho com o meu povo Yanomami, com nossos filhos, nossos parentes, para ter o próprio terra para ele, para nossos filhos. Essa é a minha luta. Essa é a minha luta que eu estou enfrentando. Continuo enfrentando porque nossos filhos estão nascendo. Eles estão criando e nascendo, que eu continuo lutando. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante também trazer foto de exposição para você olhar, para você interessar, para você entender o que é trabalho da Cláudia. Que dizer, ela não foi inventar, colocar foto à toa aqui, não. Ela vem colocando para você entender. Entender, pensar quem são os índios Yanomami. Índio Yanomami é da terra aqui no Brasil. E vocês somos moças novos. Vocês vão pensar, começar a lutar, começar a defender o índio brasileiro. Nós estamos defendendo, nós estamos ajudando vocês. Vocês ajudam nós e por Yanomami vai ajudar a proteger a nossa patrimônio da terra, o patrimônio cultural da terra. Essa que é muito importante, para não estragar, não. Destruir a água, poluir rio, essa aí é uma doença. O Mamo criou a terra muito bonito, terra beleza, a floresta vivo, a floresta bonito, os passarinhos cantando, o peixe andando limpo, e nós andamos com sadio, sem problema. Essa aí estragaram. Hoje não estamos estragados. Hoje o garimpeiro está lá de volta. Nós conseguimos, lutamos muito, andamos muito no Brasil e fora. E conseguimos apoio do mundo inteiro. Os garimpeiros de volta. Voltou porque ele não sabe respeitar. Ele não tem emprego. O garimpeiros são doentes. São doentes de garimpar, procurar um pouquinho de ouro, para só estragar e só dar problema, só dar briga. Quem é que está morando lá? Estragando a minha casa, sujando o meu carapé que eu estou tomando água. Será que o meu povo vem aqui, garimpando aqui, aquele serra de lá, será que o governo vai encostar? Será que você vai encostar? Não vai encostar, não. Você vai mandar prender nós. Você vai chamar policial para pegar índios que estão estragando ali. Então, assim, nós estamos assim, continua lutando. A nosso pai do céu, você que fala pai do céu, ele está protegendo de nós. Se não tiver pai do céu, não tem a terra, não tem a floresta. Como Deus está vivo, nós estamos vivos junto com ele. É assim que eu falei. Então,
Eu falei assim, eu não estou falando assim, gritando, falando brabo com vocês, mas eu estou assim, contando o que é trabalho da Cláudia Andujá. É por isso que Tiago gostou. Tiago reconheceu o trabalho dela. Achou bom. Agora ela está cuidando. Então, ele está cuidando do trabalho da Cláudia. Cadê o outro? O Carlos está aqui. Não, como é o nome dele que está aqui? Outro. Não. O Ian. Ali, aquele ele é outro povo, outro tribo. Mora muito longe, né? Mora muito longe, outro mundo. Eu já conheço a casa dele, aonde ele mora. Eu conheço Noruega. Noruega, teu apoio no nosso trabalho. Teu apoio, porque é trabalho bonito. Se nós tiver trabalho ruim, Noruega não vai dar apoio, não. Então, como o Branco fala, então eu agradeço também. Ela foi generoso, para proteger a nossa floresta amazônica, para proteger o povo Yanomami, para não deixar morrer tudo. Então, esse aqui é nosso resultado que deu apoio, gastamos dinheiro certas coisas. Ninguém gastou à toa, fazendo fazendeiro, virando fazendeiro, garimpando. Ninguém fez isso aí, não. Nós fizemos bom trabalho para nós mostrar trabalho para vocês. Agora, vocês estão vendo aqui a foto bonita, as crianças brincando, as mulheres se pintando e achando graça. Esse aqui é nós. Aproveitamos apoio da norueguês. Agora ficou ruim. Ficou ruim para nós. Então, o norueguês não sei o que vai fazer. Então, tem que continuar a lutar. Continuar a lutar, não pode esquecer de nós, não pode deixar sofrer sozinho. Eu quero a força de vocês. Eu quero a força no mundo, para não deixar acabar com nós. Porque a nossa autoridade atual, ele está doente, está estragando tudo, está envenenando tudo. Não é só índio que vai morrer, não. Nós morreremos juntos. Nós morreremos contaminados. Então, é por isso que é importante ter Yanomami lutando. Eu quero que vocês também levantar, pegar sua caneta, seus papéis. O meu povo Yanomami levanta para pegar sua flecha, pegar sua borduna, para defender. Ninguém vai deixar destruir, não. Esse aqui eu falei assim. Muito obrigado. Só para continuar um pouco a conversa, você também teve uma história pessoal muito difícil, produto de muita violência e de muito sofrimento para você. Parte da sua família, a Cláudia nasceu na Europa, parte da família da Cláudia foi assassinada durante a Segunda Guerra Mundial. A Cláudia teve que fugir também de onde ela estava, com a mãe, conseguiu escapar. A família paterna, infelizmente, não escapou, mas
A Cláudia escapou com a mãe para a Suíça, viveu alguns anos na Suíça, depois se mudou para Nova York e chegou ao Brasil em 1955 e começou, na verdade, a carreira de fotógrafa aqui no Brasil, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que você começou essa carreira de fotografia e também como é que você conheceu os Yanomami e chegou nos Yanomami pela primeira vez. Eu sou Cláudia Andujar. Ao redor da gente aqui tem uma exposição de fotografias dos índios Yanomami, que vocês podem ver depois que a gente acabou aqui de conversar, para também conhecê-los. Isso é muito importante. A ideia de vir aqui hoje está muito ligado a esse projeto de fotografia, projeto que para mim é uma coisa muito pessoal, não? De conhecer e tentar entender quem são os índios Yanomami. Eu cheguei no Brasil em 1955, um pouco mais de 8 anos depois, decidi que eu queria procurar um povo indígena, uma população com a qual eu queria trabalhar, conhecendo eles no primeiro lugar e depois tentar entender como que eles vivem, quem são esse povo e se eles estão autossuficientes para continuar a viver. Comecei o trabalho com os Yanomami nos anos 71. Tá. Ok. Na verdade, eu fiquei morando para conhecê-los na terra deles nos anos 70, 80, parte de 90, e depois de alguns anos de trabalho com eles, eu fui até expulsa pelo governo brasileiro do território Yanomami, e com isso eu tinha que deixar minha presença pessoal com eles, o trabalho de fotografia, e voltei para morar em São Paulo. De uma certa maneira estou morando, continuando aqui, não no Rio, mas em São Paulo, a lutar por eles, tentando defender os direitos que eles têm para viver, os direitos deles ter a possibilidade de falar e defender seus direitos à vida como foi construído através dos séculos na cultura Yanomami, que se encontra em parte no Brasil, em parte na Venezuela,
mais ou menos meio, não? Mas meu trabalho foi sempre ligado à parte brasileira. No primeiro lugar, minha mãe, quando eu tinha 8 anos, ela deixou meu pai, tá? Eles depois se divorciaram. Meu pai era a pessoa com quem eu continuei morando, vivendo, porque no divórcio foi decidido que eu deveria continuar com a família do meu pai, na casa do meu pai, e não com minha mãe, que abandonou meu pai, tá? Ele tinha uma mágoa muito grande contra ela, e comigo também ele tinha dificuldades de comunicação por causa dessa mágoa. E muitas vezes me maltratou e me proibiu de visitar minha mãe. Eu morava na Transilvânia, onde morava meu pai e a família dele, através da Segunda Guerra Mundial. Então, eu, na verdade, tive meu primeiro minha primeira tragédia em que toda a família do meu pai foi deportada por eles serem judeus. Foram deportados e morreram todos em campos de concentração em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. Eu escapei dessa deportação porque na época eu morava num convento, desculpe. Um convento onde eu também estudava, e eu me sentia muito sozinha, não? Então eu decidi de ir morar com minha mãe. Minha mãe, obviamente, me aceitou. A gente começou a morar junto. Minha mãe, ela decidiu que ela queria voltar para a Suíça, onde ela nasceu, e se eu aceitava ir com ela, ela me levaria também na Suíça. Como era bem quase no fim da Segunda Guerra Mundial, não? Era uma situação política bastante complicada em toda aquela região. Pensar de ir da Hungria para a Áustria, que tinha que atravessar para chegar na Suíça, foi uma coisa bastante complicada. Mas a gente tentou fazer essa viagem porque minha mãe não quis mais ficar lá em Oradea, especialmente porque os rumenos já estavam na fronteira da cidade de Oradea. Minha mãe pegou escarlatina na viagem, saindo da Hungria. E quando a gente deixou
a Hungria e começamos a entrar na Áustria, em Viena, ela tinha que ser levada no hospital e socorrida lá. Ela ficou mais ou menos 2 meses no hospital e eu fiquei lá sozinha em Viena. Eu tinha que aprender a me virar sozinha. Ela então saiu do hospital e a gente fez tudo o possível para poder continuar a viagem. Finalmente, a gente chegou na Suíça, tá? Depois de todas essas dificuldades. A gente se estabeleceu numa cidade onde eu nasci, tá? Que se chama Neuchâtel, na Suíça francesa. A uma certa hora, recebi uma comunicação do irmão do meu pai, que durante a Segunda Guerra Mundial ainda fugiu da Romênia, onde moravam, tá? E eles imigraram para os Estados Unidos. E são os únicos parentes da família do meu pai que sobreviveu. E esse tio, quer dizer, irmão do meu pai, descobriu que eu era a única sobrevivente da família do meu pai. Ele falou, o meu tio e a mulher dele, que se eu queria ir morar na Suíça, nos Estados Unidos com eles, que eles me aceitavam e poderia morar com eles. Então, eu, na verdade, decidi que eu ia tentar uma nova vida em geral, tá? Eu deixei minha mãe. Eu imigrei para os Estados Unidos. E comecei uma nova vida lá, em Nova York. E comecei a aprender o inglês, ir na escola e me adaptar a uma vida diferente. Decidiu deixar meu tio e tia, procurei um quarto para morar e, no mesmo tempo, decidi, então, também trabalhar. Decidi, à noite, continuar meus estudos, tá? Com o pouco dinheiro que ganhava em Nova York, apesar de tudo, sobrevivi. Lá eu já tinha 17, 18 anos, tá? Lá também encontrei um rapaz que também estudava na universidade, que era um refugiado também, junto com a mãe dele, da Espanha. A gente decidiu de se casar, de viver juntos, se casar. É o que a gente fez, tá? Então, comecei uma vida nova, trabalhando durante o dia, estudando na universidade à noite e sendo casada com esse espanhol, tá? Que se chamava Julio Andújar. Tá?
Até hoje eu uso o nome dele, não? Mas também nosso casamento durou, não me lembro mais exatamente, uns 3 ou 4 anos. Depois a gente teve que se separar, mas por uma história também familiar dele, que como eles eram emigrantes da Espanha, a mãe do Julio foi primeiro morar em Cuba, sim. E depois decidiu tentar ir para Nova York. Ela achou que seria melhor ele como se chama? Se oferecer ao governo americano de lutar. Na época eles tinham a guerra, a Segunda Guerra já acabou, mas tinha essa guerra com a Coreia. Ele aceitou essa sugestão da mãe dele e se alistou, sim? Ele precisava da cidadania americana para, depois da guerra e tudo, poder voltar e fazer sua vida lá, não? Nos Estados Unidos. Então, ele foi embora e ficou na Coreia 3 anos. Eu fiquei sozinha. A uma certa hora, meu marido, Julio Andújar, ele voltou da Coreia e a gente não se encontrava mais, tá? Foi uma situação bastante complicada. A gente decidiu que era melhor a gente se separar. Minha mãe, que no meio tempo migrou da Suíça para o Brasil, porque um ex-namorado dela, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, veio morar no Brasil. Naquela altura, minha mãe, ela veio para São Paulo e gostou daqui, e ela me escreveu em Nova York e me convidou para vir para o Brasil e ver se eu gostava daqui, se queria continuar ou retomar a vida com ela. O novo marido dela, não? Eu decidi aceitar. É assim que em 1955 eu cheguei no Brasil. E quando cheguei no Brasil, eu fiquei muito contente, porque eu gostei do Brasil. Desde quando cheguei aqui, eu achei que o povo é muito mais aberto do que os americanos, e me senti bem aqui. Eu não quis continuar a morar com minha mãe, mas eu decidi ficar aqui. Estou aqui desde aquele tempo. Tá? E eu fiz minha vida aqui. Com isso, eu tinha também uma vontade de conhecer o Brasil. Conhecer melhor, além de São Paulo, o Brasil. Então, quando eu tinha um pouco de dinheiro que consegui juntar
eu fazia uma pequena viagem, não? Primeiro no litoral paulista. Depois, mais tarde, eu comecei a querer viajar e conhecer o resto do Brasil. Naquela época, também eu tinha uma amizade com o Darcy Ribeiro, o antropólogo, etnólogo, que talvez vocês sabem quem é. Ele sugeriu, já que eu tinha toda essa vontade de conhecer o Brasil, de tentar ir conhecer um povo indígena. Por fim, cheguei aos índios Yanomami na Amazônia. Para mim, a Amazônia era uma novidade, mas uma novidade muito importante. Então, eu também conheci gente da Europa na época. Eu trabalhava em São Paulo. Eu ensinava aqui em São Paulo o francês em escolas, depois dava aulas particulares também. Comecei a organizar minha vida, não? Eu sempre tentei juntar um dinheiro para poder viajar. Aqui no Brasil, depois que cheguei aqui, comecei também a fotografar, tá? Mas fotografar, na época, era uma maneira de encontrar um meio de me comunicar com os brasileiros, porque, obviamente, no começo não falava português. Então, nas minhas viagens, onde ia, eu fotografava. E depois mostrava as fotos também. Depois de algum tempo, então, eu achei a ideia de continuar a fotografar, pensar em virar uma fotógrafa profissional. Achei que seria ótimo, seria uma nova vida que ia começar aqui no Brasil. É assim também que eu fiquei uma fotógrafa, tá? Eu comecei a trabalhar também para umas revistas brasileiras. Depois eu voltei mais algumas vezes para Nova York, mas para visitar, não para ficar. E mostrei o meu trabalho de fotografia nos Estados Unidos. E lá meu trabalho foi muito bem recebido, melhor até que no Brasil, porque na época no Brasil, de eu ser uma fotógrafa, era um pouco complicada. As revistas não queriam me contratar por ser uma mulher. E na época não tinha mulheres fotógrafas no Brasil. E nos Estados Unidos eu fui aceita. Quando viram meu trabalho lá, revistas como a revista Life, Look, outra revista ainda, estava interessado no meu trabalho. Então, eu voltei no Brasil e comecei a fazer trabalhos para os Estados Unidos, tá? Fotografias
como profissional. E acabei sendo, então, também aceita no Brasil. Então, a uma certa altura, conheci um rapaz suíço que se chamava René Fürst, que acabou de voltar da Amazônia de uma viagem que ele fez lá. Me falou por que eu não queria, não pensava ir lá onde ele foi, na área Yanomami, tá? E ver se eu gostava dos Yanomami e começar um trabalho lá. Então, dentro de um tempo, eu decidi que eu ia fazer isso. E foi assim que eu fui nos Yanomami a primeira vez. Ele, o René Fürst, então, sugeriu para eu tentar conhecer uma pessoa que ele tinha conhecido quando veio também nos Yanomami, o que se chamava, continua a se chamar Carlos Aquini, e que está aqui entre nós hoje à noite, tá? Para procurar o Carlos Aquini e ver se que o pessoal que trabalhava numa aldeia chamada Catrimani, não? Mas que faziam um trabalho com os Yanomami, se eles me aceitariam para eu ir junto, ficar lá com eles, me facilitariam os primeiros meses, enfim, um trabalho para poder conhecer os Yanomami e eu poder fazer um trabalho aprofundado entre os Yanomami. Assim, comecei a desenvolver um projeto de vida, porque eu fiquei muito satisfeita com essa ideia de poder ficar um tempo indefinido para conhecer uma população indígena, os Yanomami. E lá começa toda a minha história dos Yanomami. Até hoje estou ligado aos Yanomami. A Carlos Aquini, que através desse trabalho conheci bem, que me ajudou sempre na área Yanomami. Durante anos ele me ajudou a conhecer também a terra Yanomami e de desenvolver esse desejo meu de poder aprofundar o conhecimento de um povo indígena. Estou aqui até hoje e vocês lá fora dessa sala têm uma exposição que eu espero que vocês vão ver, que foi feita a partir desse trabalho com os Yanomami. Mas quero explicar ainda que quando comecei o trabalho com os Yanomami, eu entendi que não era só uma questão de eu conhecer assim os Yanomami e começar a fotografar, mas de tentar entender quem são eles, tá? Eu me interessei muito a cultura,
Eu não sou antropóloga, tá? Mas, de uma certa maneira, eu pesquisei da minha maneira de entender quem são os Yanomami. E lá encontrei também numa situação complicada, porque era uma época em que o governo brasileiro estava tentando conhecer essa parte da Amazônia, tá? A ideia do governo na época foi de se estabelecer lá. Manter uma relação permanente, desenvolver a Amazônia, tá? Através da agricultura, através da mineração, tudo isso que de fato aconteceu e continua hoje em dia acontecendo. E eu, começando a trabalhar com os Yanomami, também me dei conta que eles eram um povo ameaçado pelo governo brasileiro. Para eles poderem sobreviver como povo, teria que ter um reconhecimento da terra deles, tá? Que era uma terra que eles ocupavam durante séculos e séculos, mas o governo brasileiro não se interessava a essa ocupação, tá? Eles tinham outras ideias. E eu, no meio tempo, então, tentei a me interessar aos Yanomami como um povo que teria que defender para poderem sobreviver. Uma das coisas que tinha que fazer é de conseguir a demarcação legal da terra deles. Então, lá me juntei a todo um grupo de antropólogos e universitários e outras pessoas, não? Para chegar a essa ideia de tentar conseguir a demarcação da terra dos Yanomami. É uma história em si bastante complexa, mas o que eu posso dizer, ou então o Davi sabe disso, essa terra foi demarcada, tá? 1992, o governo brasileiro, então, reconheceu a existência da terra indígena Yanomami. E foi uma conquista muito grande. O fato é que até hoje eu estou muito ligado a eles. E vamos continuar a lutar junto, tá? E com outros que querem se juntar a gente para continuar o Brasil defender a população Yanomami, que até hoje não é uma coisa fácil. Nesse novo governo que temos agora, eles acham, a princípio, que os Yanomami são pouca gente para ocupar um território do tamanho da terra Yanomami demarcada. O presidente
governo, então já declarou que tem poucos Yanomami, é uma terra muito grande, que se eles querem continuar nessa terra, vivendo na terra, elas poderiam começar a funcionar como agricultores. A ideia seria de devagarzinho, ou não tão devagarzinho, mas tirar a floresta e desenvolver a terra para o Brasil. Enfim, mudar toda a ideia de quem são os Yanomami, não considerar a cultura deles, mas eles se adaptarem às necessidades do Brasil e esquecer que existe uma população com a língua Yanomami, tá? E o modo de viver que é deles, que tem que ser respeitado. Tá? Eu também continuo com essa ideia, que eles têm esse território já demarcado. Eles têm que continuar vivendo lá. É um território dos Yanomami. No Brasil, eu concordo com isso. Mas que tem que respeitar o modo de vida deles e qualquer questão que o governo brasileiro está colocando para eles de ficarem lá, mas de retirar a floresta, de transformar isso em, sei lá, uma terra de mineração, não? Porque é verdade, lá tem muitos minérios. É isso. O Brasil quer, obviamente, desenvolver a mineração lá, do jeito que o governo brasileiro pensa fazer isso. Que não é bem a maneira que os Yanomami estão ainda vivendo hoje. Mas qualquer mudança que se faria no território Yanomami teria que ser aceito pelos Yanomami. Eles têm que concordar com as propostas do governo, e não ao contrário. Então, isso a gente vai continuar a lutar para que os Yanomami continuem com sua cultura. Eles podem até ter, se eles querem, não? É do jeito que eles querem isso, mas escolas, ou enfim, não é que eles não podem conviver com o resto da população brasileira. Mas isso se eles concordam com as propostas do governo. Isso é muito importante e vamos continuar a lutar para isso.